Olá, eu sou o professor Cristiano Novaes de Rezende. Estamos aqui no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Aqui foi criado, em 1980, o curso de Filosofia, reconhecido pelo MEC em 1989. Em dezembro de 2008, o então departamento se tornou uma faculdade independente, a Faculdade de Filosofia, ou FAFIL. Em 2016, a sede da FAFIL foi transferida para o recém-inaugurado Prédio das Humanidades. Diversos profissionais contribuem para o funcionamento do curso de Filosofia. Olha, eu fiz graduação aqui em 1999, eu terminei a minha graduação, depois fiz meu mestrado e fiquei um tempo mais afastada. E agora, com o doutorado, eu voltei e fiquei impressionada de como os prédios estão bonitos, né? Vários prédios foram construídos, o novo prédio da FAFIL, onde acontecem as aulas da pós-graduação, está assim, perfeito, as carteiras, o ambiente, os professores, o quadro de professores, a acolhida, a revista, né, Filósofos, a qualidade realmente é impressionante. Como melhorou, já era bom, mas melhorou ainda mais. Nossas aulas são ofertadas aqui, assim como inúmeros eventos realizados por alunos e professores. Esta é a nossa sala de defesas, onde ocorrem diversas aulas, além das defesas de mestrado e de doutorado dos nossos estudantes. O curso da pós foi fundado em 1993 e a primeira dissertação de mestrado foi defendida em 1995. Eu ingressei na UFG em 1992, ingressei na área de educação, no Colégio de Aplicação, depois prestei concurso e passei a trabalhar na área de didática de ciências sociais. Então, ingressei como professor na UFG, matriculei-me no curso, no mestrado em Filosofia Política, e defendi a dissertação, né? Filosofia, Ciência e Arte, o método hipotético e as analogias musicais em Diderot. Essa formação foi muito importante para mim, porque me abriu a porta para a reflexão metodológica, que eu vinha a lecionar principalmente metodologia, e depois o meu contato com a área de filosofia veio a ser mais esporádico, mas foi muito importante na minha formação. Só tenho a agradecer. O nosso curso de doutorado foi criado em 2013 e a primeira tese defendida em 2017. Eu defendi a minha tese em 2017, portanto, sou o primeiro doutor em filosofia do programa de pós-graduação em filosofia da UFG e, ao mesmo tempo, também da região Centro-Oeste, porque esse programa é o programa pioneiro na região Centro-Oeste de doutorado em filosofia. No mestrado, busquei entender a legitimidade da democracia e pude constatar a relevância imprescindível de se assegurar a soberania popular e a liberdade civil, enquanto no doutorado busquei vincular o pensamento de Rousseau ao republicanismo a partir da análise de um fenômeno atípico, o fenômeno da corrupção na República. E essa pesquisa me possibilitou, primeiro, compreender como o problema da corrupção é implacável para o regime republicano e, ao mesmo tempo, ela me permitiu compreender como o fenômeno da corrupção pode ser utilizado como discurso anticorrupção no sentido de estratégia política. Eu me orgulho muito de fazer parte da história da FAFIL e do programa, dos programas, do programa de pós-graduação da FAFIL. Espero poder ir à FAFIL em breve. É o primeiro doutorado na grande área de filosofia do Centro-Oeste e, por isso, conta com 4 linhas de pesquisa: Metafísica e Teoria do Conhecimento, Lógica e Filosofia da Linguagem, Ética e Filosofia Política e Estética e Filosofia da Arte. Atualmente, o curso conta com 19 professores,
33 alunos de mestrado e 34 de doutorado. O programa dispõe de uma significativa quantidade de bolsas da CAPES, CAPES Reúne e do CNPq, de modo que os ingressantes com bom desempenho no processo seletivo têm conseguido realizar suas pesquisas com apoio integral do programa. Eu não tive a oportunidade de ser bolsista no meu mestrado, porque eu trabalhava. Mas quando eu fui fazer o doutorado, então primeiramente eu fui bolsista da FAPEG durante um ano, e depois fui bolsista CAPES, né? E também tive a oportunidade de fazer um estágio sanduíche, né, em Portugal, e passei também uma temporada de estudos na França, né? Esse projeto meu de pesquisa foi editado em livro depois, aqui eu até trouxe o livro, A Capacidade de Julgar, um diálogo com Hannah Arendt, e também tive a alegria de poder ter a tese selecionada num edital nacional. Tenho a alegria de dizer que eu fui a primeira mulher a receber esse título de doutor em filosofia pela UFG, e foi publicada neste livro, né, que foi publicado este ano, agora em março de 2022, chama O Dia de Glória Chegou, Revolução, Opinião, Liberdade em Tocqueville e Arendt. Existem duas revistas vinculadas ao curso de filosofia. Uma, a Inquietude, revista dos alunos de graduação. A revista Inquietude, ela nasceu no ano de 2010 e o objetivo, né, a finalidade era de dar visibilidade aos estudantes, né, à produção discente, e passados esses 12 anos a gente pode dizer que a revista conseguiu cumprir essa meta. Por quê? Hoje a revista já conta com mais de 230 mil acessos, é uma média de acessos mensais 2.000 acessos, a gente publicou 22 números, são 10 volumes e 22 números, uma média de 7 artigos por número, o que vai dar aí ao todo quase 160 artigos, entrevistas e dossiês especiais. Hoje a gente está com a equipe muito consolidada, são mais de 7 pessoas trabalhando, então é uma equipe que se consolida, né? E assim, os trabalhos que são submetidos à revista Inquietude geralmente são conclusões importantes de iniciação científica, são conclusões importantes de dissertações e teses, o que acaba trazendo para dentro da revista um certo diálogo com a própria tradição filosófica, né? Então há essa interlocução histórica com a história da filosofia. A outra é a Filósofos, vinculada ao programa de pós-graduação. Eu sou professor da Faculdade de Filosofia, né, mas trabalho mais especificamente com a área de filosofia política, né, e nos últimos anos venho me dedicando, junto com alguns colegas, aos trabalhos editoriais da revista Filósofos. Ela já tem uma trajetória bastante significativa. Ela foi fundada em 1996, com a direção do professor Gonzalo Armilius Palacios, né, que foi também o editor da revista durante vários anos. Nesse período, né, de fundação, o trabalho foi basicamente, né, de lançar a revista, né, fazer com que ela fosse conhecida, né, e torná-la mesmo um veículo importante para a difusão do conhecimento filosófico produzido tanto aqui na UFG, como também, né, em outras universidades brasileiras. Eu entrei para Filósofos em 2008, assumi a editoração-chefe, e a segunda iniciativa foi passar para o sistema SER, que é o Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas. Esse sistema é muito interessante porque ele tem toda a organização, todos os passos que você precisa executar, inclusive ele tem um banco de pareceristas. Esses pareceristas não sabem o nome, é uma avaliação cega. A revista então passou a ser avaliada por 2 pareceristas. Então, quando o artigo era recusado, o autor tinha uma ideia muito clara de porquê. A outra iniciativa foi de se preocupar com os indexadores, né? A gente estava atrasado e estava perdendo lugares onde indexar a revista, então isso foi uma preocupação grande. E de seguir os pré-requisitos da CAPES para subir em termos de pontuação. Ela era B2, passou a B1
2 anos antes de eu saí em 2016, e a avaliação A2, que foi até me surpreendeu, veio na avaliação da CAPES de 2016 a respeito do ano de 2015. O Qualis da Filósofos chegou a esse extrato que é quase o topo, né, da avaliação, que é a A2, o que realmente mostra a qualidade, né, do material que tem sido produzido e publicado na revista, né, e que também ajudou, né, a tornar mais ainda, né, a Filósofos uma revista buscada, né, por autores do país todo, né, que querem ter ali a oportunidade de apresentar ao público, né, os resultados das suas pesquisas via, né, a publicação na revista Filósofos. Vamos agora ouvir o depoimento do atual coordenador do curso da pós, professor Ricardo Basílio Dalla Vecchia. Meu nome é Ricardo Basílio Dalla Vecchia, eu sou professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e o atual coordenador do programa de pós-graduação. Nós já avançamos para 30 anos de existência do programa, o que demonstra a sua consolidação e longevidade no cenário acadêmico do Brasil. O programa de pós-graduação em filosofia é, em primeiro lugar, pioneiro nessa atividade em toda a região centro-oeste do Brasil, dado o volume, né, o número de professores. Nós atualmente contamos com um corpo docente de em torno de 20 professores que se organizam em 4 linhas de pesquisa. Ao longo desses 30 anos já foram em torno de 300 trabalhos, 300 pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas e defendidas aqui no programa de pós-graduação. E também a extensão aí das linhas de pesquisa, nós acolhemos pesquisas de diferentes naturezas, transversais, com diferentes temas e autores. Então aqui nós temos professores muito bons, renomados e reconhecidos tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E temos também a Marlene, que é uma secretária fantástica do curso, que está sempre disposta a ajudar a gente. E como eu vim para cá de outro estado, eu posso dizer que os professores são realmente, eles estão sempre prontos para ajudar os alunos, né? Então, eu acredito que se não fosse esse auxílio dos alunos, muitos teriam desistido. Com relação ao ingresso, nós realizamos anualmente processos seletivos de mestrado e doutorado, que são estruturados em algumas fases, como a prova teórica, a prova de idiomas, a entrevista e análise do projeto. Há também a possibilidade de vinculação com o programa de pós-graduação em filosofia na modalidade aluno especial, né? Nesta modalidade, o estudante é vinculado e passa a cursar alguma disciplina do programa, ainda sem um vínculo regular, para poder se inteirar dos assuntos, das pesquisas dos orientadores e orientadoras e preparar o seu projeto para o futuro processo seletivo. Defendi a minha tese em julho do ano passado e eu desenvolvi um tema sobre a filosofia de Walter Benjamin, que tratava das relações entre escrita, história e revolução. O trabalho se inseriu dentro de uma das linhas de pesquisa da nossa pós-graduação e a minha experiência foi uma experiência muito, muito positiva. Tive um suporte institucional, um suporte acadêmico, exatamente aquele, na medida em que eu precisava para realizar o meu trabalho, para realizar a minha investigação. A existência do programa de pós-graduação em filosofia aqui na Universidade Federal de Goiás, desde o início da década de 90, por si só estimula o desenvolvimento e o engajamento em pesquisas desde o nível da iniciação científica. Portanto, um estudante da Faculdade de Filosofia convive diariamente com uma série de eventos, rotinas e propriamente com as pesquisadoras, pesquisadores que atuam no programa de pós-graduação. Inclusive isso se reverte formalmente num evento que nós organizamos todos os anos, que é o Seminário Interno de Integração entre graduação e pós-graduação.
Eu destacaria, por exemplo, a organização de eventos, o contato a partir desses eventos com professores de outras universidades, de outros campos de atuação, inclusive, a participação bastante incidente, bastante próxima dos professores e dos discentes desse programa de pós-graduação em filosofia junto à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF. Tudo isso contribui de maneira incidente, de maneira positiva sobre a formação dos futuros egressos e habilita, não é, a abertura a diferentes espaços profissionais depois no campo da pesquisa, no campo editorial, no campo de atividades de coordenação, supervisão, enfim. Eu acho importante dizer que nós fazemos um mapeamento dos egressos do programa de pós-graduação e é com muito orgulho que a gente percebe que os nossos professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras estão muito bem colocados em grandes universidades ou mesmo no mercado de trabalho que demanda, né, o trabalho especializado do filósofo, da filósofa, como, por exemplo, os meios de comunicação, a área de cultura, o setor editorial. Eu atuei muito tempo como jornalista aqui em Goiás, né? Eu tive assim, uma longa carreira aqui, primeiro como repórter, depois como editora. Trabalhei como editora de cultura há muito tempo, do Jornal Popular, que é o principal jornal aqui do estado, né? Hoje eu tenho a alegria de ser professora do curso de Direito da Faculdade Católica de Anápolis, sou professora do curso de Direito lá, embora trabalhando com disciplinas, né, mais teóricas, né, que tem mais a ver com a filosofia política, assim, né, de me dedicar mais à reflexão, né, de estudar, de pensar as coisas com mais profundidade. Eu precisava desse tempo de reflexão, não é? Por fim, e este é um diferencial que sempre aparece no nosso processo de autoavaliação, a relação entre orientador, orientadora, estudante, pesquisador, no programa de pós-graduação em filosofia é muito próxima e muito cuidadosa e esta é certamente uma das marcas das quais nós mais nos orgulhamos. Isso para não dizer do ponto de vista afetivo, humano, a cordialidade, a proximidade com todos os membros do corpo docente e discente, secretaria, corpo técnico, né, enfim. Tudo isso contribui de maneira incidente, de maneira positiva sobre a formação dos futuros egressos e habilita, não é, a abertura a diferentes espaços profissionais depois no campo da pesquisa, no campo editorial, no campo de atividades de coordenação, supervisão, enfim. O curso de pós-graduação do Departamento de Filosofia da UFG teve um crescimento exponencial nos últimos anos, com uma grande diversificação de temas e autores, contribuindo para publicações importantes sobre filosofia no Brasil e no exterior, e para a formação de profissionais da área. Venha fazer parte com a gente dessa empreitada.